Nesse vídeo a gente vai discutir algumas relações entre o esforço cortante e o momento fletor. Então, relação entre o esforço cortante e momento fletor. Considere aí essa viga sujeita aí a vários carregamentos, algumas cargas concentradas e algumas cargas distribuídas. Se a gente pegar um comprimento dessa viga, comprimento dx, né? Posso representar esse comprimento através dessa figura. Aqui eu tenho a minha carga distribuída, intensidade Q. Aqui eu só estou pegando um pedacinho dx. De um lado eu tenho o meu esforço cortante e também o meu momento fletor. Não representei aqui o esforço normal, porque nesse caso não é relevante, até porque eu não apliquei também nenhuma força horizontal, então o meu esforço normal seria nulo em todo caso. E aí, devido a esse comprimento que eu caminhei, né, esse comprimento dx, pode ser que o meu cortante tenha variado um pouco, um valor dq que eu estou colocando aqui, do mesmo jeito meu momento também pode ter variado um determinado valor dm. Então aqui eu tenho esforço cortante, aqui eu tenho cortante mais a sua variação, aqui eu tenho momento fletor e aqui o momento fletor mais a sua variação nesse comprimento dx. Tudo, né? Tudo a gente tem que obedecer as equações de equilíbrio, somatório, força horizontal, vertical e momento. Seja nessa viga completa, a gente tem que obedecer essas reações, seja nesse pedacinho aqui que eu terei da minha viga, também eu tenho que obedecer as minhas equações de equilíbrio. Então, vamos aplicar as equações de equilíbrio nesse trecho da viga. Então, primeiro aí o somatório de força vertical igual a zero. Somatório de força vertical igual a zero, eu teria cortante Q menos a distribuída Q vezes dx e menos cortante Q mais dq igual a zero. Posso eliminar aqui esse Q com esse Q, então eu fico aqui menos Q dx menos dq igual a zero, o que implica aí que a variação do meu cortante é igual à minha carga distribuída multiplicada por dx. Ou posso escrever ainda que a derivada do cortante em função de x é igual ao meu carregamento, menos Q. Do mesmo jeito, aplicando o somatório de momentos, vamos tomar como referência o ponto A. Esqueci de colocar na figura, mas o ponto A está exatamente nesse ponto aqui. Então, somatório de momentos em A, considerando a regra da mão direita, eu tenho aqui menos M, essa carga não dá momento, porque está passando pelo ponto. Eu tenho mais M mais dm, eu tenho também menos Q dq vezes dx, e tenho menos a componente da carga distribuída. Aqui no caso seria a força, Q dx. Vamos considerar que ela está aplicada no meio, seria uma aproximação razoável. No caso aqui, metade de dx. Reescrevendo, posso eliminar esses dois m's. Então teria dm menos q dx, menos dq dx, menos q dx ao quadrado sobre 2, igual a zero. Eliminando esses dois elementos por serem bem menores em relação aos demais, a gente só fica aqui que dm é igual a q dx, que a gente pode reescrever como a derivada do momento em função de x é igual ao cortante. Então a gente já tem que a derivada do cortante em função do comprimento é igual ao carregamento e a derivada do momento em função do comprimento é igual ao cortante. Beleza, né? Mas e daí? O que é que eu faço com isso? Então, primeiro, da derivada do cortante em função do comprimento ser igual ao carregamento. A derivada do esforço cortante é igual ao carregamento distribuído, ou seja, o grau da função que define o esforço cortante em uma barra será uma ordem superior ao carregamento. Vamos ver como é que fica isso daí. Considere, por exemplo, essa viga, que eu tenho um trecho que eu não tenho nenhum carregamento, um outro trecho que eu tenho uma carga uniformemente distribuída e um outro trecho que eu tenho uma carga uniformemente variada. E aqui eu tenho a resultante, né, do meu esforço cortante. Então aqui eu tenho uma tabela que compara o comportamento do meu esforço cortante de acordo com o carregamento na barra. Lembrando que o cortante, a derivada do cortante em função do comprimento é igual ao carregamento. Então aqui eu tenho o meu cortante como sendo uma função constante. É constante, de menos 1,69. A derivada de uma constante é uma função nula. Então se o meu cortante é constante, implica que na minha barra não tem nenhum carregamento. E eu posso dizer que a inversa também é verdadeira. Se na minha barra não tem carregamento, o meu cortante vai ser uma função constante. Aqui no caso, eu tenho um carregamento uniformemente distribuído, ou seja, o meu carregamento é uma função constante. E aí,
a meu cortante vai ser agora uma função do primeiro grau, tem uma variação linear. Do mesmo jeito, se o meu carregamento tiver uma variação linear, o meu esforço cortante vai ter uma variação parabólica, vai ter o formato de uma função quadrática. E do momento e o cortante, a relação direta entre os dois, derivada do momento e função do comprimento, é igual ao cortante, a gente pode chegar à mesma conclusão, né? O grau da função que define o momento fletor em uma barra será uma ordem superior ao esforço cortante. Então, mesma viga de antes, aqui eu tenho o diagrama de esforço cortante e aqui eu tenho o diagrama de momento fletor. Também comparando ambos, agora eu tenho o cortante sendo uma função constante, aí eu vou ter meu momento fletor como sendo uma variação linear, uma função do primeiro grau. Se eu tenho o meu cortante com uma variação linear, ou seja, a função do primeiro grau, o meu momento fletor vai ter um comportamento de uma função do segundo grau. E se o meu cortante já tem um comportamento de uma função do segundo grau, o meu momento fletor vai ter o comportamento de uma função do terceiro grau. Então aqui eu tenho uma tabela resumo. Se na barra não tem carregamento, cortante é constante e o momento fletor tem variação linear. Se na barra eu tenho uma carga uniformemente distribuída, o meu cortante varia linearmente e o meu momento fletor varia de acordo com a equação do segundo grau. Se na minha barra eu tenho uma função, uma carga uniformemente variável, uma função linear no caso, o meu cortante vai variar de acordo com a equação do segundo grau e o momento de acordo com a equação do terceiro grau. Até aí tudo bem, a gente já consegue, com o que a gente viu, evitar muito erro aí nos desenhos dos diagramas. Mas vamos ver aqui algumas aplicações mais interessantes em relação ao esforço cortante e ao momento fletor, essa relação diferencial que eu tenho entre os dois. Então, mais uma vez, derivada do momento, função do comprimento é igual ao cortante. No dimensionamento dos elementos estruturais, são utilizados os valores máximos dos esforços aos quais os elementos estão sujeitos. Esses valores a gente obtém através dos diagramas. Então, aqui eu tenho um diagrama de esforço cortante. Eu consigo identificar nesse diagrama, por exemplo, que nessa barra ele varia de 18,44 até 21,56, aqui de 9,91 até 10,09. Esses são os maiores valores que estão ocorrendo nesse trecho. Do mesmo jeito, o momento fletor, o maior valor aqui seria 6,76, negativo, né? Está faltando aqui o sinal. Aqui o maior valor é 10,25, embora eu tenha outros, né? Só que todos menores do que 10,25. Aqui 12,98 e aqui 5,63. Então, a gente sabe que o ponto onde a derivada da função é nula indica um ponto de inflexão, ou seja, ela está mudando de sentido. Traduzindo para a gente isso daqui, como a derivada do momento em função do comprimento é igual ao cortante, implica dizer que toda vez que o cortante for nulo, identifica um ponto de momento máximo. Veja, diagrama de cortante e diagrama de momento. Aqui o cortante passou por zero. O cortante passou por zero, indica que eu tenho um ponto de máximo de momento nesse ponto. Aqui também o cortante passou pelo zero, eu tenho outro ponto de momento máximo, de novo aqui e de novo aqui. Então, sempre que o cortante tiver valor nulo, identifica que eu tenho um ponto de momento máximo. Isso é interessante para a gente, porque se a gente fosse traçar o diagrama dessa viga, por exemplo, para o cortante seria fácil identificar os pontos, né? Já que em todos os apoios, obrigatoriamente a gente ia calcular o esforço cortante nesse ponto. Só que em relação ao momento fletor, é um ponto bem aleatório aqui, esse para a gente ter na cabeça que a gente teria que calcular esse ponto. Então a gente vai, baseado nesse conceito aqui, sempre que tiver o cortante nulo, obrigatoriamente a gente vai calcular o momento fletor para identificar seu valor de máximo. Outra coisa interessante também nessa relação, a derivada do momento fletor é igual ao esforço cortante. Então a gente pode dizer que o integral do esforço cortante é igual ao momento fletor, a relação inversa no caso. Então, o momento é igual à integral do cortante. Vou botar aí que é mais uma constante, né? Já que a gente está pegando a função inversa. Para que é que me serve isso? Então, em um vídeo anterior, eu resolvi essa viga, as reações de apoio, tracei o diagrama de cortante e diagrama de momento. Então, vamos ver como é que a gente pode aplicar isso daqui. Então, calculadas já as reações de apoio, a gente traçou esse diagrama de cortante, traçamos também esse diagrama de momento. Usando
essa equação aqui, a gente vai agora traçar o diagrama de momento fletor só olhando para o diagrama de esforço cortante. Não vou pegar força vezes distância, não vou ver se estou analisando pela esquerda nem pela direita, só vou usar essa equação. Então, o momento no ponto A, a gente sabe que é zero, porque é a extremidade que tá livre, né? E aí agora, o momento no ponto B. Posso dizer que o momento no ponto B é igual ao momento no ponto A. O momento no ponto anterior vai sempre fazer as vezes dessa constante, dessa equação. Integral do cortante, a gente sabe que integral é basicamente cálculo de área, né? Então, o momento no ponto B eu posso dizer que é igual ao momento no ponto A, mais essa área aqui do meu esforço cortante. No caso aqui, o momento no ponto B é o momento no ponto A, aí eu tenho essa área desse retângulo 10 vezes 1, 10 negativo, né? Então, menos 10 vezes 1, menos 10. Então, o momento no ponto B, 0, menos 10. Exatamente o valor que a gente encontrou no cálculo manual. O momento no ponto C é igual ao momento no ponto B, o anterior, né? Aí, de novo, eu tenho aqui a contribuição de 10 vezes 1, então menos 10 vezes 1, menos 10 menos 10, eu vou para menos 20. Vou conferindo os valores aí do momento. O momento no ponto D é igual ao momento no ponto C, aí agora eu tenho menos 14,5 vezes 2. Lembrando que eu estou calculando áreas, né? Todo meu diagrama está bonitinho, só tem retângulos, né? Então vai ser sempre o valor do cortante pelo comprimento. Então, menos 14,5 vezes 2, eu chego aqui em menos 49. Aí depois eu vou somar mais 5,15 vezes 1. Aí depois eu vou somar mais 5,15 vezes 1 de novo. Mais 10,15 vezes 1,5. Mais 10,15 vezes 1,5. Depois mais 2,36 vezes 2. E mais 2,36 vezes 2. Finalmente cheguei aqui no zero. Então, os meus momentos: menos 10, menos 20, menos 49, menos 43,35, menos 38,7, menos 23,48, menos 8,26, menos 3,54 e finalmente zero. Então é uma maneira bem interessante e bem rápida aí de calcular o diagrama de momento fletor. Eu tenho só uns casos aqui que valem um comentário, que é quando na minha viga eu tenho um momento concentrado, mas não é nada demais. A gente discute isso daí em um vídeo posterior. Então é isso.